Então aplauda o Senhor com mais energia, com mais sabedoria, com amor, aquele que vai viver realmente tudo aquilo que Deus tem para você. Você crê nisso? Eu só esqueci de acender a luz. Acende a luz lá para mim, então, por favor. Por gentileza. Aleluia. Vocês estão bem? Hoje eu quero declarar que será uma noite tão importante que vai mudar totalmente a nossa vida a partir de agora. Você crê? Durante a semana eu já estava lendo sobre esse tema. Na verdade, desde segunda-feira eu já estava lendo sobre tudo posso naquele que fortalece. Eu tenho um livro, inclusive o Cris entrou lá no meu quarto e viu. O livro está na cabeceira da minha cama, eu estava lendo. E Deus já começou a colocar algumas coisas no meu coração. E eu creio que esse ano, a partir desse mês, nós já estamos vivendo. Eu estava conversando com o Igor hoje. E nós já estamos vivendo. Se você não está, é porque tem alguma coisa de errado com você e você ainda não teve a revelação de quão amado você é e o que nós estamos vivendo como igreja. De setembro para cá, desde quando nós colocamos a planta dos nossos pés nesse lugar, Deus está derramando favor e graça de forma abundante na nossa vida. Você crê, você recebeu, você já percebeu a diferença desde quando você pisou nesse prédio? Você já percebeu o quanto a sua vida mudou, sim ou não? Deus está fazendo grandes coisas e nós precisamos surfar. Eu costumo dizer, nós precisamos surfar nessa onda que Deus está liberando sobre nós. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Então, quando Ele colocou no meu coração tudo posso naquele que fortalece, eu falei: Senhor, mas eu nem sou muito desses de pregar, ministrar sobre palavras motivacionais, mas Deus está falando, não é sobre o que você quer, mas é sobre o que eu tenho para os meus filhos também. Então você crê que tudo pode naquele que fortalece? Você crê que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Então eu preciso compartilhar com você que tudo posso naquele que me fortalece tem início em deixar para trás o seu passado. Repita comigo: deixar para trás o meu passado. Tudo posso tem a ver com o quê? Você superar tudo aquilo que te fez mal, ou que te feriu, ou que te magoou no passado, para começar a viver o novo. Então tudo posso naquele que me fortalece. Primeiramente nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida de negação do nosso passado. Nós precisamos realmente deixar o nosso passado no mar do esquecimento. Por quê? Cris, abaixa um pouquinho só um pouquinho. Por quê? Porque a Bíblia nos diz a Bíblia nos diz que o Senhor lança fora, o Senhor deixou no mar do esquecimento. Ele não lembra do nosso passado. Quem lembra o nosso passado é quem? É nós mesmos. É nós mesmos que lembramos. Isso também falou algo que é Bíblia. Quem faz a gente lembrar do nosso passado, sabe quem que é? É o diabo. É Satanás. Por quê? Porque ele não quer que você avance. Porque ele não quer que você creia que existem coisas novas, que existem grandes coisas que Deus tem para mim e para você. Então logo nós precisamos entender que um dos primeiros passos para viver o tudo posso é preciso deixar o passado no passado. É preciso esquecer realmente das coisas que para trás ficam, para Paulo chegar ao momento, ao ponto de dizer tudo posso naquele que me fortalece. Ele primeiro teve que passar por alguns processos, sim ou não? Eu e você já passamos por alguns processos na nossa vida, e agora chegou o momento de viver a promessa de Deus. Diz amém? Chegou o tempo agora de viver realmente tudo posso. Mas qual que é a grande dificuldade de hoje? É que a gente não reconhece que o nosso passado fez parte de um processo que nos levou, vai nos levar a viver intensamente o chamado e o propósito de Deus. O que isso quer dizer? É que por muitas vezes, quando nós não entendemos que o passado foi só um processo, aleluia, quando nós não entendemos que o passado foi só um processo, nós queremos a todo momento ficar revivendo o passado. Nós ficamos muito apegados às coisas que aconteceram, tanto de boas quanto de ruins. Quem já passou por isso? Às vezes aconteceu uma coisa tão boa na sua vida, no passado, que a todo momento, a cada ano que se inicia, você ora, você fala: como poderia voltar esse tempo? Quem já fez esse tipo de oração ou quem já quis viver isso? Nossa, aquele tempo era
reunião sexta-feira. Eu falei, aquilo que você viveu que foi bom, quem já viveu coisa boa aqui, já vem bem, amém, bem alto. Amém? Eu estou parecendo coach hoje, né? Diz amém bem alto. Amém. Com a convicção daquele que vai vivendo, tudo posso. Amém? Amém. Então eu quero dizer que o passado, por muitas vezes, vai querer te aprisionar lá. Às vezes até por coisa boa, coisa que eu e você já vivemos. E por muitas vezes nós queremos voltar lá e falar, Senhor, faz de novo. Faz de novo, e Deus está querendo dizer assim para você, ei, aquilo é só a sombra do que eu tenho para você. Se aquele momento da sua vida foi bom, ei, se prepara, porque aquilo ali é só uma sombra do que eu tenho ainda para você. Por muitas vezes também acontecem coisas ruins na nossa vida no passado, sim ou não? Algumas coisas que nos traumatizaram, algumas coisas que deixaram feridas, mágoas no nosso coração. E quando a gente pensa em avançar, o inimigo faz o quê? Lança sobre mim, sobre você, as mágoas, as lembranças e as chateações do passado que impedem você de projetar o seu futuro. Quem já passou por essa situação? Que às vezes você falou assim, não, hoje eu vou fazer, essa semana eu vou fazer, mês que vem eu vou fazer, vai acontecer assim, 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 e de repente, analisa comigo, você vai se encaixar nessa mensagem. De repente, você está todo animado, todo empolgado, motivado, e de repente, vem uma memória na sua cabeça de frustração, de chateação, e você simplesmente começa a parar de projetar o seu futuro. Já passou por isso, não? Às vezes você está tão empolgado, fala, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e você está sempre motivado ali, está no tempo presente, vocês vão entender por que eu vou falar do tempo presente. Vocês estão no tempo presente, projetando o seu futuro, mas então, de repente, do nada, vem uma memória na sua mente de algo que você fez na sua vida que deu errado. Logo você percebe que a sua motivação mudou, sim ou não? Então nós precisamos ficar atentos com isso, porque tudo eu posso tem a ver com blindar a nossa mente, o nosso coração contra esses pensamentos. O tudo posso em Deus tem a ver com esquecer realmente das coisas que para trás ficaram. Entenda aqui no meu coração, independente de coisa boa e de coisa ruim, porque se é de coisa ruim, Deus já curou vocês também. Mas se é de coisa boa, isso aponta que é só uma sombra. A Bíblia toda aponta para Jesus, a Bíblia toda aponta para a glória de Deus. E quantos de nós, por muitas vezes, inconscientemente, traz o passado à tona? Às vezes por palavras, às vezes por atitudes, às vezes por pensamentos. E a Bíblia também nos diz que, é o tema da semana que vem, na verdade, a Bíblia também nos diz que tudo aquilo que devemos pensar, se traz alegria, se traz bom ânimo, se não vai prejudicar ninguém, se traz paz ao teu coração, nisso pensai. Agora, quantos pensamentos no dia vêm na sua mente que não são bons? E que por muitas vezes você fica alimentando esse pensamento que você sabe que no fundo não é bom, mas você não consegue se desvencilhar desse pensamento. É só comigo que acontece isso ou com você também? Então nós precisamos blindar hoje a nossa mente contra esses ataques, contra essas situações que querem impedir que nós venhamos viver o tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de explodir em fé e convicção que tudo ele podia, ele precisou descobrir que nada ele poderia. Paulo estava afirmando, tudo posso naquele que me fortalece. Mas para ele chegar a esse ponto, ele tinha que ter a revelação, ele teve que ter a revelação que nada ele poderia se não fosse em Jesus. Se não fosse pela graça. Por muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, sim ou não? Por muitas vezes nós confiamos no nosso conhecimento natural. Por muitas vezes nós confiamos no nosso trabalho. Por muitas vezes nós confiamos nas nossas finanças. Por muitas vezes nós confiamos no nosso marido. Por muitas vezes nós confiamos na nossa esposa. Nós confiamos nos nossos pais. Nós confiamos nos nossos filhos. Nós confiamos nos nossos amigos. Mas todavia a palavra de Deus diz: confiai no Senhor. Tudo posso nele. Eu não posso nada na minha esposa não pode nada em mim, nem nos meus pais, nem na minha família. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? A Bíblia diz que o poder, olha só, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Diz amém? Amém.
Não, está fraco. Quando estou fraco, então assim eu sou? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha? Então tudo posso naquele que? Esse é o segredo de viver o tudo posso em Deus. Nós precisamos viver dessa forma. Tudo posso naquele que fortalece. Se a fraqueza por algum momento vai tentar pegar você, se o desânimo por algum momento vai tentar pegar você, deixa eu falar uma coisa: livra-se desse pensamento, livra-se dessa angústia. Como que eu faço isso, filha? Vai orar, vai falar com Deus, vai conversar comigo, liga para o pastor. Pode ligar para o madrugada, mas liga para o seu pastor, liga para o seu líder. Se desvencilha dos pensamentos ruins, se desvencilha das palavras de negatividade. Simplesmente viva intensamente o que a palavra diz. E a palavra diz tudo posso naquele que me fortalece. Você está aqui, sim ou não? Então você é mais que vencedor, você é forte. Tudo você pode, porque Deus deu nome. Isso já estou antecipando no final. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje é uma noite de ceia. Nós vamos estar celebrando aqui a morte e a ressurreição de Jesus, mas mais do que isso, a Bíblia nos diz em Filipenses 2,6 que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima da enfermidade, então não aceite a enfermidade dentro de você, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, se o nome de Jesus está acima da enfermidade e eu tudo posso nele, então por que eu vou ficar enfermo? É difícil de aceitar isso por meio natural. É ou não é? Mas viver com Jesus, aleluia, não tem a ver com viver no natural, é viver o sobrenatural de Deus. Viver com Jesus, viver no tudo posso, tem a ver com sair do estado natural e viver o sobrenatural de Deus. É isso que Ele quer para nós nessa noite. E a partir de hoje, a partir do mês de fevereiro, nós vamos viver intensamente o tudo posso naquele que fortalece. Eu falei com o pessoal da estrutura na sexta-feira que esse mês nós vamos blindar a nossa mente contra a palavra negativa, sim ou não? Nós não vamos falar, não, eu não sei se vai dar. Se Deus colocou no seu coração, vai dar, diz amém? Amém. Se Deus projetou, por quê? Porque Ele quer nos alargar nessa noite, Ele quer que nós vejamos além das dificuldades, vejamos além das circunstâncias, e nós precisamos esbugalhar, repita comigo, esbugalhar os nossos olhos espirituais. Nós precisamos fechar os nossos olhos naturais e viver de forma profunda o que Deus tem para nós, e nós só vamos conseguir viver se nós esbugalharmos agora os nossos olhos espirituais, se nós deixarmos o nosso coração queimar pelo aquilo que Deus tem para nós. Mas para isso é necessário deixar o passado para trás, deixar as coisas que aconteceram para trás, para viver o novo de Deus. Imagine aqui, esse copo já está quase vazio. Imagine assim, se eu deixar esse copo cheio de passado, certo? Imagine que esse copo aqui está cheio de passado. Como que Deus vai colocar o novo dentro desse copo, sendo que ele já está cheio? É preciso esvaziar ele. É preciso, se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver o tudo posso em Deus, é preciso esvaziar o copo que está cheio de passado, para que então possa ser derramado o novo de Deus. A Bíblia nos diz que não se derrama, não se coloca, não se guarda vinho novo em odres velhos. Por que essa analogia? Porque não tem como você colocar um vinho novo em odres velhos. O que vai acontecer? Vai arrebentar. O odre vai estourar. Por quê? Porque ele não está mais preparado para receber o novo de Deus. O novo, quando ele fala de vinho novo em odres velhos, significa o quê? O novo de Deus vai estar sendo derramado num odre que o vinho novo ainda vai fermentar. Trazendo para a palavra de hoje, os louvores que nós tocamos aqui, o novo de Deus vai aquecer você de dentro para fora. O novo de Deus vai te incendiar de dentro para fora. Quando a Bíblia faz essa analogia do vinho, que está dizendo o quê? O vinho, quando se coloca no odre, vai passar por um tempo de fermentação. Repita comigo, fermentação. Fermentação é o quê? Para deixar o vinho mais gostoso, mais saboroso. O vinho, por exemplo, quanto mais velho, mais gostoso ele. Então o que acontece? Ele está falando assim: se eu colocar o novo em algo velho,
o que vai acontecer? O velho não vai aguentar o que está novo. Diz amém. Então é preciso hoje esvaziar de tudo do seu passado, para que então a novidade de vida de Deus venha sobre nós, e aí então conseguir viver o tudo posso. Diz amém. Outra analogia que ele faz sobre isso é: não se coloca um remendo em roupa nova. Faz sentido você pegar uma roupa nova que você acabou de comprar e você pegar um remendo de roupa velha e costurar em cima dessa roupa nova? Faz sentido? Automaticamente a roupa agora já não é mais nova, porque agora ela está remendada. Não faz sentido. Então o que eu estou querendo dizer? Que Deus não vai derramar o novo. Deus não vai derramar o novo sobre aquilo que é velho. Nós precisamos estar abertos para receber o novo de Deus e viver tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, ele está dizendo que tudo para ele agora é considerado perda. O que é esse tudo? E eu introduzi a mensagem falando o quê? Que antes de Paulo falar do tudo posso, que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, antes de Paulo falar tudo posso naquele que me fortalece, ele passou pelo processo e ele precisou reconhecer cada etapa da sua vida, para depois falar: nada se compara ao que eu estou vivendo agora e ainda o que há de vir. Paulo está dizendo assim, ele está escrevendo a carta à igreja de Filipos, por isso que a carta se chama aos Filipenses. A igreja de Filipos, ele está escrevendo uma carta, e nessa carta ele conta ali a sua trajetória, e uma das coisas que ele está dizendo aqui, que antecede esse versículo, ele está dizendo: eu todavia sou hebreu dos hebreus, eu sou aquele que aprendi desde pequenininho toda a lei, e o que era para ser cumprido, aquilo que me mandava eu fazer, eu fazia. Uma das coisas que Paulo tinha a carta branca, entenda aqui, uma das coisas que Paulo tinha a carta branca, que ele está dizendo, depois eu falei com os líderes aqui na sexta-feira, que vai estudar o livro de Filipenses, alguém já começou a ler? Então, lá Paulo está falando exatamente sobre o que ele fez, e uma das coisas que ele tinha era a carta branca para quê? Para perseguir os crentes. Uma das coisas que Paulo tinha, por ele ser fariseu, por ele ser doutor da lei, ele ter conhecimento, ele tinha carta branca para perseguir os cristãos e matar os cristãos, perseguir a igreja. Por isso que quando ele está indo a caminho de Damasco, olha só que profundo isso, Paulo tinha carta branca, então ele matava e ele não era preso. Então ele tinha carta branca, e quando ele estava a caminho de Damasco, para mais uma execução, para mais um cumprimento daquilo que ordenavam a ele, e pelo que ele conhecia da lei, ele estava indo a caminho de Damasco. E você conhece a história, que a caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus. E ali, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego e cai do cavalo. Por isso a expressão, cai do cavalo. Ele cai do cavalo, ele fica cego. E ali então ele tem um encontro real com Jesus. Ali então começa a transformação de Paulo. Começa então a ele entender que tudo aquilo que ele aprendeu até agora não vai fazer mais parte da vida dele. Olha aqui. Porque a Bíblia nos diz que ele tinha, olha só, ele tinha autoridade para perseguir os cristãos e perseguir a igreja. Faz sentido? Vocês estão comigo? Mas quando ele encontra Jesus a caminho de Damasco, a voz que sai em meio à luz fala assim: Paulo. Aí Paulo, quem é você? Eu sou aquele a quem tu persegue. Jesus estava dizendo que você não está matando a igreja, você não está matando os cristãos, você está perseguindo a mim. Então a partir de hoje você não vai mais perseguir a mim, pelo contrário, você vai me servir, diz amém. O nosso encontro com Jesus tem que causar essa transformação.
que quando Paulo está falando isso, ele está dizendo o quê? Eu entendi que tudo que eu fiz até aqui, tudo que eu e você fizemos até aqui, aparentemente era bom. Diz amém? Mas quando nós temos um real encontro com Jesus, tudo isso é considerado agora como perda. Nosso passado é considerado como perda, diante do que Jesus está fazendo agora e diante daquilo que Ele ainda vai fazer. Paulo está dizendo isso, mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo? Era ele ser fariseu, era ele ser conhecedor da lei, era ele ter carta branca para matar os cristãos. Tudo isso para ele era lucro, era algo de altivez, de um ego elevado. Entre aspas, não tinha praticamente ninguém que tinha a autoridade que ele tinha naquela região para perseguir a igreja. Então ele era alguém que todo mundo tinha medo, mas ao mesmo tempo era alguém que era muito reconhecido, sim ou não? E ele está dizendo, o que antes isso para mim era lucro, agora tudo isso eu considero perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo, por causa daquele que me encontrou, por causa daquele que enquanto eu estava andando errante, eu estava debaixo do engano, debaixo da religiosidade, mas quando ele me encontrou e ele começou a se revelar a mim, eu percebi que tudo que eu vivi até agora não fazia mais cabimento, não ia fazer mais parte do meu chamado, não ia fazer mais parte do propósito que Deus tem para mim. Então eu considero agora tudo isso como perda diante de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz: conhecer e permanecer em conhecer a Cristo Jesus. Então é preciso considerar, repita comigo, considerar tudo perda. Então, antes da gente encerrar aqui o culto de hoje, nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria muito, eu tenho orado, eu orei praticamente essa semana inteira, para que tanto eu quanto você venhamos se desvencilhar. Sabe aquela coisa de estimação do passado? Quem tem aqui um bichinho de estimação do passado? É você pegar ele e falar, não quero mais. É pegar essa questão que ou que foi bom para você, ou que foi ruim, mas Deus está falando, deixe o passado no passado. Considere isso como perda, porque grandes coisas eu tenho para cada um de vós. Então, no momento de oração, no momento agora dessa palavra, que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração. Você precisa deixar tal coisa. Talvez você entrou nesse lugar, ou você que está nos assistindo, talvez você começou a ouvir essa palavra e nem prestou atenção e nem percebeu que isso ia acontecer. Você nem estava lembrando, talvez, de alguma coisa do seu passado. Você nem achou que nós ia tocar nesse assunto, porque tudo posso naquele que me fortalece tem a ver com o futuro e não com o passado. Mas Deus está falando, para mim trabalhar no seu presente, no seu futuro, eu preciso que você abandone o seu passado. Então, o Espírito Santo vai começar no decorrer dessa palavra agora, começar a colocar no seu coração coisas do seu passado. E aí você vai falar, William, por que então o Espírito Santo está fazendo eu lembrar dessas coisas? É para que você entregue na mão dele hoje, diz amém. É para que você realmente se esvazie e deixe isso com Ele, porque Ele vai lançar no mar do esquecimento e vai bloquear a sua mente para que isso não volte mais, vai bloquear o seu coração para que isso não volte mais. Segundo, o passado precisa ficar no passado, como eu já disse. Para deixarmos o passado para trás, é preciso valorizar o presente e visualizar o futuro. Vou repetir. Para deixarmos o passado para trás, é preciso valorizar o presente e visualizar o futuro. Por isso que eu falei, que a gente precisa esbugalhar os nossos olhos espirituais para começar a ver o nosso futuro. Faz sentido para você? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Já deixei de ser coach, né? Agora eu queria ser pastor, amém? Aleluia. Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para nós deixarmos o passado no passado, é preciso valorizar o presente. Repita comigo, valorizar o presente. Valorizar o presente
Só eu que faço isso? Mas eu estou falando que para nós valorizarmos, para nós esquecermos do nosso passado, uma das estratégias de vencer o passado é valorizar o presente. É valorizar o que está acontecendo agora. É começar a viver o que está acontecendo agora. Viver o que está acontecendo agora é você abandonar o passado. Mas enquanto nós não valorizamos o presente, nós não vamos conseguir abandonar o passado. Porque toda vez a gente vai querer ficar vivendo aquilo que nós já vivemos. Mas o que Deus está fazendo na sua vida agora? É daqui para frente. Não é daqui para trás. É sobre o que está acontecendo agora. Enquanto eu e você não valorizarmos o que está acontecendo agora, isso significa que nós estamos ainda remoendo coisas do passado. Nós estamos querendo, de alguma forma, de forma consciente ou inconsciente, viver algumas coisas, algumas experiências que vivemos no passado. Isso eu estou falando de coisas boas. Mas também, não valorizar o presente significa que os traumas do passado ainda estão dentro de você. Ah, William, eu não penso mais nisso. Mas quando você pensa, te machuca. Quando, eu não lembro mais dessas coisas. Mas quando o inimigo coloca na sua mente, no seu coração, você fica mal. Aquilo que nós estamos totalmente libertos, entenda aquilo que eu vou te falar. Isso até é um macete. Você vai identificar que você está totalmente liberto, ou que você perdoou alguém, que não existe mais raiz de amargura no seu coração, quando você ouvir o nome da pessoa que te feriu e isso não mais machucar você por dentro. Isso significa que você está livre, que você realmente perdoou. Mas se você ainda, quando ouve o nome da pessoa que te feriu, por mais que você está bem, mas ali ainda traz alguma raiz de amargura, você fica entristecido, chateado, para não falar nervoso e com raiva, significa que você não perdoou. Faz sentido para você, sim ou não? Isso eu estou falando de pessoas, mas em momentos e sentimentos que às vezes você está bem, às vezes desperta alguma coisa, algum sentimento de você, e quando você vê, você está pensando em coisas que aconteceram no seu passado. Faz sentido para você, sim ou não? Então, isso significa que nós não estamos valorizando o presente. Nós precisamos aprender a valorizar o que está acontecendo agora, porque senão nós não vamos conseguir viver o que eu posso no futuro. Nós precisamos deixar o passado no passado. E 3, já estou caminhando para o final. Saber que você é e para onde está indo. Eu e você precisamos saber quem somos e para onde estamos indo. Amém? Amém? Uma das coisas que Paulo sabia, depois que ele teve esse encontro com Jesus, eu estou falando isso para o Paulo e daqui a pouco a gente já vai caminhar para o lado espiritual e falar de Jesus, que você vai ver como isso é profundo. Paulo, aos Filipenses, a partir do capítulo 4, ele vai começar a explanar verso 5. Ele sabe quem é. Você sabe quem você é e para onde você está indo? William, eu sei. Paulo sabia quem ele era e para onde ele estava indo. Olha o que ele diz aqui em Filipenses 4, verso 5. Desculpa. Filipenses 2,6. Assumindo agora quem você é. Repita comigo, assumindo agora quem eu sou. Nós precisamos entender Paulo, daqui a pouco eu vou Filipenses 2,5. Mas Paulo, ele tinha convicção de quem ele era e para onde ele estava indo. Ele dizia: eu sou aquele da qual fui chamado para Deus, estou correndo a corrida de Cristo, para que então eu receba a coroa de glória. Faz sentido para você, sim ou não? Quem Paulo era nessa analogia dele? Ele era um corredor. Ele era aquele que estava correndo uma corrida, da qual ele sabia que no final haveria uma coroa de glória. Eu e você sabe quem você é e para onde você está indo? Porque um dos grandes desafios de quem está na igreja, porque de quem não está, é mais difícil ainda. Mas quem está na igreja, uma das coisas mais difíceis é saber quem é. Paulo, quando ele em Atos 20, 24, por isso que eu gosto muito desse versículo, porque ele diz assim, Atos 20, 24 diz assim: nada nessa vida tenho por precioso, senão cumprir a carreira da qual eu fui designado, cumprir com alegria o meu
Evangelho da graça. Ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. E nós precisamos ter essa convicção, saber quem eu sou e para onde eu estou indo, e assumir agora quem eu sou de verdade. Olha só o que aconteceu na vida de Jesus, e eu já vou partir para a ministração da ceia. Filipenses 2,5 diz assim: seja a atitude de vocês. Quem é vocês? Eu e você. A Bíblia está dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Olha só que interessante aqui. Por enquanto, a Bíblia está dizendo: seja vocês, e tenham em vocês o mesmo Espírito que havia em Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar. Então Jesus não se apegou ao ser Deus, ao ser igual a Deus. Ele não se apegou à glória, mas se esvaziou dela. E por que eu e você não queremos se desapegar do nosso passado de estimação? Por que eu e você, a Bíblia está dizendo que haja em nós o mesmo Espírito? O que é? De não se apegar às coisas que já se passaram. Que nós devemos viver conforme os ensinamentos de Jesus, conforme os princípios dele. E ele não vai ensinar nada que ele não tenha feito antes. Ele não vai pedir para mim e para você fazer alguma coisa que ele já não tenha feito antes. Então ele está dizendo assim: não é difícil se apegar, se desapegar do passado, porque eu fiz coisa muito mais profunda, que foi desapegar da glória. Diz amém. Se ele não tivesse desapegado da glória, eu e você não estaríamos aqui hoje. Então, quando ele diz: desapegue das frustrações, desapegue das chateações, desapegue dos traumas, desapegue daquilo que falaram para você, desapegue daquilo que fizeram com você, desapegue também até dos milagres que eu já fiz, desapegue do sobrenatural que eu já fiz, porque era só sombra de tudo que eu tenho para você. Ei, olha, mais uma vez eu quero citar Pedro. Pedro foi esse cara que desapegado. William, quando que Pedro foi desapegado? Pedro tinha acabado de ter uma coisa maravilhosa. Sabe quantas vezes ele se desapegou daquilo do milagre de Deus? Do milagre de Jesus na vida dele? Não foi uma vez não, foi 2 vezes. A primeira vez foi quando ele foi chamado. Você conhece a história. Lança a rede do lado direito. Pedro foi lá e pescou muitos peixes. Voltou para a praia ele, com o seu barco, mas o barco era tantos peixes que o barco dele quase afundou. Sim ou não? Então era muita coisa. Quando ele chega na praia, sabe o que ele faz? Ele deixa tudo na praia e vai em direção a Jesus. Ele reconhece que não foi pelo conhecimento natural dele. William, o que você está querendo dizer? Ele reconhece que não foi pelo histórico de passado que ele tinha de saber pescar, porque o conhecimento que ele tinha natural não foi o suficiente para suprir a sua necessidade. Diz amém? O conhecimento que Pedro tinha, toda a bagagem que Pedro tinha, aleluia, toda a bagagem que Pedro tinha para pescar a noite inteira para salvar a sua vida e salvar a vida da sua família, não foi suficiente. Ele precisou de uma palavra, ele precisou de uma direção, ele precisou de algo para beber do tudo posso. Diz amém? Então ele fala assim, olha só, quando Jesus então fala para ele: Pedro, aleluia, Pedro, volte ao lugar da sua frustração, volte ao lugar da sua chateação, volte ao lugar do seu cansaço, porque eu não quero acabar ele de uma vez por toda na sua vida. Pedro volta lá e ele diz o quê? Senhor, tendo eu trabalhado a noite inteira, tendo eu me esforçado a noite inteira, tendo eu, Senhor, a noite inteira trabalhando, cansado, me esforçando, puxando a rede, não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, mais forte, sobre a tua palavra, eu tudo posso. Sobre a tua palavra, eu tudo posso. Pedro estava dizendo isso, né? Então agora pela tua palavra eu vou voltar. Jesus está dizendo: volta lá, porque esse passado, essa frustração, você não vai viver mais, porque você vai ver que isso não vai fazer mais parte da sua vida. Volta lá. Pedro volta lá e diz: pela tua
você. Mas quando Jesus libera uma palavra, aquilo te dá ânimo, aquilo te dá força. Pedro renovou as suas forças por causa de uma palavra. Eu não sei se você já teve essa experiência, que você está triste, chateado, magoado, querendo ficar sozinho, e por algum motivo você pega a Bíblia para ler, ou você vai para um canto para orar, e quando você começa a ler a Bíblia fala com você. Quando você começa a orar, você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: sai daí, porque grandes coisas eu tenho para você. Eu não sei se você teve essa experiência profunda de você que está triste, chateado, amargurado, mas quando você vai para Deus, você escuta uma palavra e você sai de lá dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos ter essa característica de quando, por algum motivo, vier uma chateação, um pensamento mau, um pensamento negativo, é você correr para Deus e falar: Senhor, a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra, eu preciso do teu poder sobre a minha fraqueza, porque então eu sei que tudo eu vou poder, porque o Senhor me fortalece. Diz amém? Nós precisamos viver dessa forma. Não podemos aceitar a tristeza, a chateação, o acúmulo de passado na nossa vida. Jesus, Ele deixou isso para nós. E voltando a Pedro, então, depois de ter a festa, de viver o tudo posso, diz amém. Pedro, depois de viver o tudo posso, ele volta à praia. Eu consigo imaginar Pedro voltando, e aquele monte de peixe, ele poderia nem ligar para Jesus, sim ou não? Jesus já resolveu a vida dele. Jesus já mandou a provisão para ele. Ele poderia nem ligar para Jesus, no máximo ele poderia falar assim: Jesus, obrigado, que o Senhor acabou de livrar a minha vida e livrar a vida da minha casa. O Senhor trouxe o livramento da minha casa. Ele poderia simplesmente fazer isso, mas ele foi ter um relacionamento com o Mestre. Ele deixou, a Bíblia diz que ele deixou os peixes na beira da praia. Ele valorizou o que estava acontecendo agora. Ele deixou o milagre, porque Jesus falou para ele: a partir de hoje, muito mais do que isso você vai ver. A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai se tornar pescadores de homens. Então, o que eu quero dizer? Que quando nós não devemos se apegar até mesmo às coisas boas. A glória de Deus é uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Mas o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus negou, se esvaziou dela, para que eu e você tivéssemos vida, sabendo quem Ele era. Olha o que continua dizendo, verso 7: mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sempre encontrado em forma de homem. Então ele tornou-se semelhante a homem, e sempre encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Olha só, Jesus sabia quem Ele era e para onde Ele estava indo. Eu e você precisamos ter esse mesmo processo, deixar o passado para trás, saber quem nós somos no presente e saber que tudo podemos no nosso futuro. Diz amém? Nós precisamos ter essa convicção, não se apegar às coisas que já aconteceram na nossa vida, mas se posicionar quando a palavra de Deus diz: e sempre encontrado em forma de homem. Jesus está dizendo assim: eu assumi a minha nova forma, eu assumi a minha nova característica. A minha característica não é mais, aleluia, a minha característica não é mais viver como a glória de Deus, mas é viver semelhante aos homens. Por isso que ele foi submetido à obediência de pai e mãe terrenos. Por isso que ele viveu debaixo da obediência de pais naturais. Por quê? Porque ele se esvaziou e, sendo encontrado na forma de homem, ele tinha que viver nessa terra como homem, não como Deus. Então ele não se apegou à glória, mas ele se esvaziou e assumiu a sua nova identidade. Diz amém? E eu e você hoje queremos assumir a nossa nova identidade em Deus, sim ou não? Qual é a sua nova identidade? É a identidade daquele que tudo pode, naquele que te fortalece. Essa é a nossa identidade, assumir a nossa forma, a forma daquele que vai poder viver todas as coisas, que vai poder
desfrutar de todas as coisas. E aí então, olha só, ele sabia quem ele era e para onde estava indo. Ele sabia o que ele tinha que fazer aqui: viver segundo a imagem e semelhança do homem. Viveu na terra, com 30 anos ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele sabia para onde ele estava indo. Qual que é o destino de Jesus? Morte e morte de cruz. Ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. E eu e você, nós sabemos quem eu sou e para onde nós estamos indo? Você sabe para quem você é e para onde você está indo? Eu e você precisamos todos os dias ter essa compreensão. Por quê? Porque senão nós não vamos viver no tudo posso. Por quê? Para viver no tudo posso, não vai ter a ver com aquilo que você vê com os seus olhos naturais. É aquilo que você vê com os seus olhos espirituais.